quando eu soube disso, aí eu falei, bem, eu acho que o quadro é realmente um cursinho muito bom para conseguir alguma aprovação. Então, eu vi isso, tinha simulado algumas coisas que alguns cursos deixava limitado, e às vezes até aumentava o preço. Meu nome é Pamela Batista dos Anjos, e quando eu comecei no quadro eu tinha 17, mas agora eu tenho 18. E, bem, eu sou eu sou de Diadema, e eu sempre estudei em escola pública em geral, né, até no ensino médio mesmo. E, sinceramente, nunca soube o que eu queria ser. Desde pequena eu não sabia, não. O pessoal sempre perguntava e eu não sabia o que responder. E isso continuou desde o ensino médio. Mas a partir do momento que eu comecei a entender mais sobre pesquisa científica, tanto é que eu engajei em uma pesquisa científica no ensino médio, eu aí comecei a abrir os horizontes para algumas áreas que que eu comecei a entender que eu tinha mais vontade, como ciências ambientais, ecologia, oceanografia, até química também. E minha família, no geral, também, a maioria delas nem são formadas também. A maioria também estudou em escola pública, são poucos que conseguiram ter ensino superior. Então, a história em geral da minha vida é bem assim. Acho que todo mundo trilhou pelo mesmo caminho nesse sentido da escolaridade. Antes, no ensino médio, eu sempre pensei, eu quero cursar alguma faculdade. Só que eu não sabia, né? Por falta de informação, não sabia se existia universidade, o que era universidade pública, o que era privada. Mas com o tempo, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre vestibular, essas coisas, fui ver. Aí eu pensei, bem, eu sempre estudei em pública pelas questões econômicas em geral. Para mim não seria tão justo eu ter que pagar uma faculdade. E agora com a questão de pesquisa científica, que é uma área que a universidade pública oferece, aí eu falei, pronto, é isso, eu preciso estudar para passar numa universidade pública. Eu já estava ali visando o programa do SISU, né? Eu não pensava ainda na FUVEST, né, no Unicamp, mas foi ali que eu vi que era um caminho para eu chegar numa universidade pública, com um ensino de muita qualidade ainda por cima. Então, eu sempre estudei bastante, na verdade, e só que a questão era, por eu ser de escola pública, né, a partir do momento do ensino fundamental 2, que começa, né, vir as aulas vagas, professores que não ensinam, tipo, não saber coisas básicas. Quando eu até entrei no quadro, eu achava que eu tinha uma matemática básica boa, né? Mas algumas coisas me pegaram ali quando eu comecei a ver o que faltava para mim melhorar. E aí eu percebi que realmente meu ensino não foi tão bom assim. No ensino médio, então teve, além de aula vaga, essas coisas, professores que não ensinavam ou só copiavam, uma coisa do tipo. Então, se não fosse pelo quadro, quando eu já estava no segundo ano do ensino médio, eu parei para pensar assim e falei, eu preciso de um cursinho, porque se eu depender só da escola, eu não consigo nem tirar uma nota razoável para conseguir, sei lá, um curso menos concorrido em algum lugar assim. Porque eu sei que o meu ensino, assim, não foi bom, apesar de eu estar estudando, mas eu não estava estudando fora eu não estava estudando fora da escola em si, então era bem complicado. Então eu já achava que não teria capacidade mesmo para passar numa universidade pública se eu só dependesse da escola. Bem, eu achava bem desanimador. Já os professores já nem aliviavam essa situação, ficavam falando, é difícil vocês concorrerem com alunos de escola particular mesmo,
ou tipo, nem fazia algum incentivo. Então eu acabava ficando meio triste mesmo. Alguns diziam que eu tinha capacidade, minha família sempre disse isso, mas além de eu ser uma pessoa insegura, eu ver toda essa situação, ver o pessoal indo bem, vendo até mesmo, eu comecei a acompanhar índices e eu vendo a diferença de notas, assim, eu fiquei bastante preocupada e angustiada também, né? Porque eu quis entrar muito numa universidade pública. Bem, a minha maior dificuldade era saber estudar de verdade, para assimilar o conteúdo, principalmente a questão de você ali ter a parte teórica e a parte prática, que ali na hora da prática, com os exercícios, enfim, você pode assimilar o conteúdo. Eu tecnicamente ignorava a parte dos exercícios, então com certeza a aprendizagem acabaria dando um problema, porque eu não estaria aprendendo, saberia o que eu tenho, quais de fato eram minhas dúvidas que iriam surgir se tivesse exercícios ou não. Então acho que essa parte antes do método do quadro, isso me faltava bastante, então eu tinha muita dificuldade com isso, principalmente nas matérias que exigem mais prática, como física, química, até mesmo matemática. Bem, quando eu comecei, eu estava aí no segundo ano, deu aquela crise existencial durante a pandemia. Pensei, eu preciso já começar a procurar algum cursinho. Então eu comecei, né, aí tinha aqueles cursinhos bem caros que não caberiam, mesmo no meu orçamento, mesmo que fosse presencial, inclusive tá um preço também caro, né? Aí, beleza, eu fui vendo outros, aí eu fui vendo os métodos e tal. Aí eu vi um curso chamado Quadro, aí eu percebi que tinha uma turma aí, tem medicina, e comecei a pesquisar, vi os relatos ali. Aí o curso me interessou ainda mais quando eles já mostraram mesmo os métodos de alguns métodos que eles usavam, essas coisas assim, umas partes abertas tanto no YouTube quanto no site mesmo, que me chamou a atenção para entrar no quadro. Foi bem no finalzinho do segundo ano, lá para novembro. Na verdade, foi assim. Por conta de que é o meu pai, né, e que mantém por enquanto, eu pensei bem, né, eu sempre, antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que avaliar a situação e tudo mais, para ver se vai rolar ou não. Mas aí eu já estava até bolando os argumentos dentro da minha cabeça para poder ver como pedir para ele. Então, primeiro eu pedi para minha mãe, apesar de que, né, minha mãe é mais difícil de convencer. Aí eu conversei com a minha mãe e falei, olha, tem tantos aprovados em tais cursos, aí quando eu falei também, até mesmo aprovações do ITA e tudo mais, minha mãe falou, esse curso parece ser bom. E aí ela falou, conversa com seu pai. Aí eu esperei uma semana depois e conversei com meu pai. Aí meu pai viu, né, o preço e tudo mais, aí ele pensou, bem, eu vou pagar, mas eu espero que isso dê certo. Aí eu falei, tá bom, pai, pode deixar. Mas ele tava zoando, mas aí aquilo criou às vezes uma pressão na minha cabeça. Mas aí ele foi e eu convenci ele a poder assinar o quadro, aí eu consegui assinar. Aí desde então ele sempre perguntou um pouco sobre como estava funcionando o quadro e ele mesmo gostou. Bem, eu acho que foi ver de fato a questão de enfatizarem o método de estudos, ou como é o método quadro, e principalmente sempre estar ali pensando em apoiar o aluno. Tipo, redações limitadas, acho que é importante, ainda mais se você tem correção disso, que a redação é importante, e principalmente porque sempre tem monitoria de dúvidas. Então, quando eu soube disso, aí eu falei, bem, eu acho que o quadro é realmente um cursinho muito bom para conseguir alguma aprovação. Então, eu vi isso, tinha simulado algumas coisas que alguns cursos deixava limitado e às vezes até aumentava o preço, sabe? Então, eu achei isso bem que daria para dar um voto de confiança por conta do método e pela questão do suporte que eles dariam para os alunos durante o ano.